Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Acho que essa entrevista aqui, opa, tudo errado aqui. Vamos de novo. Esquece que eu disse. Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais um Colar Entrevista especial Eleições 2020, trazendo para vocês as chapas que concorrem a uma vaga no Conselho Deliberativo do Internacional no dia 15 de dezembro, eleição. Hoje, né, neste vídeo, recebendo a chapa de número 7, Inter Sem Fronteiras, né? Pessoal que está buscando seu espaço dentro do Conselho Deliberativo, representados neste momento pelo Fábio Rauch e pelo Jackson de Andrades Rocha, né? Não sei se é assim que te chamam, né, Jackson? Eu sei que tu tem os teus apelidos e tal. Então, prazer receber vocês aqui. Obrigado, né, por terem aceitado o convite e vamos entender um pouquinho das ideias de vocês para esse pleito. Fábio, seja bem-vindo. Bem-vindo a ti, te cumprimentar, Colar, o Bequinho aqui, que nos acompanha junto aqui na tela, e muito especialmente a toda a torcida colorada, dos mais diversos lugares, até porque o Inter Sem Fronteiras não tem esse nome à toa. Provavelmente deva ser o único movimento que de fato representa e tem na sua chapa colorados de todas as regiões do Brasil. Então, tendo em mente que nos últimos anos, em torno de 65% do quadro social do Esporte Clube Internacional tem se mantido de pessoas que não são de Porto Alegre, de sócios que se mantêm em dia e muitas vezes sequer podem ir ao Beira-Rio, mas que não estão em Porto Alegre. Então, nós também tivemos essa pretensão. Evidentemente que nós não vamos representar só os sócios de fora de Porto Alegre, nós vamos representar também os sócios de Porto Alegre, região metropolitana. Mas essa ideia de agregar colorados de outros estados, colorados que já têm serviços prestados ao clube, de engajamento, de mobilização, e que podem levar essa experiência ao Conselho Deliberativo do clube, entendeu? Então, daí surgiu essa ideia do movimento Inter Sem Fronteiras. Então, numa primeira abordagem, dando a saudação a ti, ao Jackson Rocha, o Bequinho, que nos acompanha aqui junto, parceiro de chapa 07 do Inter Sem Fronteiras, e essa saudação a toda a torcida colorada, queremos deixar claro, então, esse propósito de representar todos os colorados, dos mais diversos lugares, a própria diversidade étnica, homens, mulheres, enfim, todos os colorados representados aqui no Inter Sem Fronteiras. Jackson Rocha, ou Bequinho, não sei como é que pode chamar, né? Boa tarde, Lucas, boa início de noite. Parabéns desde já pelo trabalho aí. É promissor, né? É bom ter esse conteúdo gerado de Colorado para Colorado. Isso aí é satisfatório. E eu acho que tende a crescer mais ainda e tu tá trilhando um bom caminho nesse sentido aí. Desde já, parabéns. Pode me chamar de Bequinho, sem problema nenhum. É um apelido já bem comum entre as pessoas que me conhecem, principalmente dentro do Internacional, do Colorados em si, né? Tenho muito apreço, tenho por muito pouco amigo gremista, né? O que é bom. E aí, dentro da família colorada, eu sou popularmente conhecido como Bequinho, né? Mas estamos aí para conversar sobre o Inter Sem Fronteiras, né? Como o Fabinho já elencou aí alguns tópicos aí do nosso projeto inicial. A gente está aí para trabalhar, para tentar oxigenar o movimento, o Conselho Deliberativo do clube, né? E para trabalhar para o melhor do clube. Perfeito. Eu achei curioso o fato, né, dessa questão dos candidatos da chapa de vocês serem dos mais diversos lugares, né, não especificamente só de Porto Alegre. Como trabalhar essa questão, né? Eu vi outras chapas falando sobre isso também, né? O próprio pessoal da chapa 8 chegou a falar sobre a interiorização do clube, levar maior informação. Como trabalhar, né, a questão dessa distância do sócio que não é muito ativo em Porto Alegre, não vai muito aos jogos, mas está lá pagando a sua mensalidade, né, participando da vida do clube. Como, né, trazer isso, né, através de propostas da chapa de vocês? Bem, o sócio colorado, ele não acompanha o clube só no Beira-Rio, tá? Existe já uma cultura de mobilização orgânica do torcedor e do sócio colorado
por todos os lugares onde o Inter vai, há pontos de encontro, de mobilização, de recepção, de idas aos jogos. Então, há uma cultura de acompanhamento do Inter por onde quer que ele passe. Eu aqui estou falando a partir de Caxias do Sul, o Bequinho está em Guaíba, e nós acompanhamos o Inter, não só nos jogos do Beira-Rio. E aquelas pessoas, por exemplo, o Colorado que mora em Salvador, na Bahia, sempre que o Inter jogar lá contra o Vitória ou Bahia, por exemplo, haverá uma mobilização não só dos baianos, mas de vários estados e municípios do Norte e Nordeste, ou até do Sudeste, que organizam caravanas e vão lá se mobilizarem e apoiar o Inter. Nós temos defendido também que, dentro do possível, o Conselho Deliberativo, no pós-pandemia, também se aproveite desse contexto das lives. Nós aqui estamos falando por um formato, por um aplicativo virtual, o StreamYard, por meio do qual é vinculado ao YouTube e repassado. Então, por que não usar também esse formato de reuniões online, no sentido de também propiciar a participação no próprio Conselho Deliberativo para os conselheiros? Os próprios sócios colorados já acompanham as reuniões do Conselho Deliberativo na área do sócio junto ao site do Inter. Essa pandemia deixou esse ensinamento, que nem tudo precisa ser presencial. E é meritório que o Inter flexibilize essas ferramentas e possibilite maior participação, porque 65% do quadro social colorado, como eu disse, está situado fora de Porto Alegre, mantém a sua mensalidade em dia e participa e se engaja nas ações do clube fora de Porto Alegre. Perfeito. Não sei se quer complementar. Claro, complementando o que o Fabinho enfatizou e muito bem. A gente já tem alguns conselheiros que moram fora do estado, né? Foram eleitos, acho que em 2016 para 2017, o caso do Cláudio, que hoje acho que já não faz mais parte, mas que pediu para sair, mas e também o Carlos Bica, também, que é de São Paulo. O Cláudio era da Bahia. Então, é óbvio que eles se organizavam conforme a agenda que o conselho disponibilizava, né? Mas, acima de tudo isso, e reforçando mais o que o Fábio falou, o Inter Sem Fronteiras, ele quer dar, primeiramente, oxigenação dentro do parlamento, né? Eu acho que o nosso conselho está muito defasado, ele se criou um grupo muito coeso, que não muito fechado, né? Isso aí não é só cláusula de barreira, porque você vê bem a nomenclatura a nominata elencada das principais chapas, que são, primeiramente, as mais antigas, né, os movimentos mais antigos, tu vê que são sempre as mesmas figuras. O que pode mudar, às vezes, é do número 50 para baixo, né? O pessoal que vem cheio de vontade para trabalhar, assim. Eu mesmo fiquei dentro do movimento político por 14 anos, fui me eleger como conselheiro em 2016, entendeu? Porque é restrito, em alguns lugares até é cobrado o valor para cima das chapas, entendeu? Valores caros, que às vezes muitas pessoas não têm para pagar, e o que não pode limitar isso aí é o torcedor ter acesso ao Conselho Deliberativo, né? E, consequentemente, a nossa principal voz dentro disso é que o torcedor, ele no interior ou ele fora do estado, ele é uma representação do Internacional. E quando o Inter joga, por exemplo, em Salvador, tem lá um grupo um ponto de encontro, tem lá o cônsul que trabalha lá, tem uma série de colorados que estão lá, que pagam essa mensalidade, às vezes, para ver o clube uma vez no ano. Não vem ao estádio Beira-Rio. Mas esse torcedor, ele cobra. Esse torcedor, esse associado, ele quer saber do clube. E eu acho que é nada mais coerente do que tu dar voz para essas pessoas que estão Brasil afora representando o clube dentro do parlamento do Inter, para que seja um troço que seja algo mais aberto e coerente. Analisando as propostas de vocês, né, o plano, eu estou com ele aberto aqui, vocês falam muito em fiscalização, né? Eu gosto disso porque acho que a primeira função do Conselho Deliberativo é justamente fiscalizar a gestão, né? Vocês falam sobre auxiliar na formação de uma comissão de fiscalização das obras do futuro CT de Guaíba, né? E de outras obras também. E também uma questão de cobrar um maior detalhamento das receitas e despesas do clube, né? Como fazer isso e qual a melhor forma para fazer isso? Posso começar, Fabinho? Pode. Bom, Lucas, primeiramente a parte da questão orçamentária, tá? O orçamento do Inter, ele é muito otimista. Eu vou ser bem sincero contigo, tá?
Hoje mesmo nós estamos diante de uma partida contra o Boca Juniors que pode interferir diretamente dentro do nosso orçamento, tendo que pedir uma nova suplementação orçamentária, porque já vai ser pedida por causa da derrota contra o América Mineiro, porque o Inter estipulou no seu orçamento que chegaria até a semifinal da Copa do Brasil e pelo menos até as quartas de final da Libertadores. Né? Óbvio que a gente não sabia, ninguém previa que teríamos a maior crise de saúde dos últimos 100 anos. Né? No entanto, a gente tem que trabalhar um pouco mais com a nossa realidade, dentro da nossa realidade. Né? É óbvio que às vezes tu coloca um orçamento mais alto porque tu precisa fazer um time competitivo, né? Para te poder ganhar crédito. Essas são circunstâncias da área financeira. E o clube ensina essa parte assim, de fiscalização, o que a gente preza muito também, Lucas, que é algo que é extremamente necessário para um orçamento na casa de 400 milhões, é tu ter um clube totalmente procedimentado e amarrado no sistema de qualidade. O Inter precisa ser auditado não só pelo Conselho Fiscal para fazer depois do balanço da DRE. O Inter precisa ser fiscalizado e auditado em todos os seus processos, até quando sai uma simples caneta de uma determinada vice-presidência. O Inter precisa ter processo. O Inter já deu um avanço muito grande quanto a isso, Lucas, tá? Não é dizer que tudo que está acontecendo lá está errado, não. O presidente Marcelo Medeiros ele tem muitos méritos no trabalho dentro da condução da parte administrativa do clube. Ele, o Alexandre Chaves Barcelo e os pares que formaram ao longo dos últimos 4 anos. Tá? Desde a due diligence estipulada pela Ernst Young, o clube mudou completamente os seus procedimentos. No entanto, hoje, as únicas áreas que são auditadas externamente são a CAS e o relacionamento social. É muito pouco. O clube precisa melhorar nesse ponto de vista. O clube tem um orçamento na casa de 400 milhões, ele tem que se adequar às principais empresas do mundo que tem um orçamento desse tamanho. Não é só simplesmente você falar que contratar CEO disso, se você não mudar os processos e não amarrá-los. E amarrar isso aí, Lucas, é levar para dentro do Conselho Deliberativo, ser votado pelos conselheiros, para que fique na parte estatutária do clube, que não venha nenhum outro futuro presidente e tire tudo isso aí fora. É isso que a gente preza bastante, Fábio. Pode complementar aí. Colar, eu sou jornalista de formação, tá? E atuo como jornalista aqui em Caxias do Sul. Eu acompanho, respeito demais o teu trabalho, porque tu te assumes como um colorado engajado e praticas o teu jornalismo a partir desse engajamento, só que baseado em informação, tanto que muitas vezes tu falas assim, pessoal, até aqui eu estou informando, a partir de agora eu estou opinando, ou, pessoal, o vídeo de hoje é só sobre opinião, ou seja, tu tens essa honestidade de separar a informação de opinião, que é o que se espera de um bom jornalista. Mas esse pouco detalhamento e poucas informações no portal da transparência prejudica inclusive o teu trabalho e quem vai se informar, porque as pessoas começam a especular, afinal de contas, quanto que ganha tal jogador, ele tem premiação de tanto, aí começam estimativas, aí um repórter como tu vai ter que ligar para o empresário, para o assessor, para um conhecido, aí vocês têm 3, 4 fontes com informações aproximadas e tentam construir uma versão. Se está no portal da transparência, não existe especulação. Evidentemente que um portal da transparência do clube não vai funcionar como um portal de transparência de órgão público, que tudo precisa ser informado e pronto. Há cláusulas contratuais, eventualmente nem tudo poderá ser escancarado ali. Só que, além de colocar as informações, eu entendo que o portal da transparência precisaria ser um pouco mais especificado, mais detalhado. Por exemplo, se eu coloco os nossos cargos e o salário, o sócio vai ter que fazer um esforço no sentido de combinar os dados. Por que você já não coloca o cargo, o nome, o salário bruto, o salário líquido? Ou seja, há formas com as quais o clube pode lidar no sentido de buscar detalhar melhor essas informações, claro, sem descumprir contratos. Se tem uma cláusula de contrato que prega sigilo, óbvio que isso não vai poder ser informado, mas há possibilidades práticas no sentido de tentar ampliar essa transparência e que muitas vezes não acontece, não é porque o sujeito não queira informar, o clube não queira informar a gestão, não está profissionalizado esse processo. Você pode também tornar mais transparente calendário de jogos, agendas, procedimentos dos próprios setores do clube. Há formas de tornar essas informações mais claras, não é só informação financeira, digamos assim.
é uma transparência no sentido amplo, mas que só vai ser possível a partir de uma profissionalização dos setores competentes. Perfeito. Mas nessa questão da auxiliar na formação de uma comissão de fiscalização do CT de Guaíba, que é um dos sonhos, né, do torcedor colorado ter, né, a sua base em Guaíba, seu CT em Guaíba, né, até para ampliar a questão do futebol mesmo, né, de uma excelência de futebol, né, uma profissionalização do futebol, né, como criar essa comissão com conselheiros, com profissionais, com a auditoria, né, citada pelo Bequinho, como? Eu posso começar. Bom, começa, Bequinho. Não, nós pensamos nisso no sentido... Vai. Não, nós pensamos no sentido de uma... Não, nós pensamos no sentido de estimular essa comissão. Agora, evidentemente, que de acordo com as competências contratuais de projeto, pode ser pensado de que forma ela pode ser composta, né, por conselheiros, ou uma comissão mista entre membros da própria diretoria do conselho, mas é que a ideia é que o conselho possa fiscalizar de perto essas obras e até cobrar. Nós comentávamos esses dias, numa das lives do Movimento Inter Sem Fronteiras, junto com um dos nossos coordenadores, o Norberto Jacques Guimarães, esse projeto do CT está orçado em torno de 70, 80 milhões do ponto de vista inicial. E por que não tentar antecipar algumas das etapas dele? Se você, falando aqui a grosso modo, se você pensa em 8 campos de treinamento, será que não é possível uma etapa com 2 campos de treinamento, daqui a pouco uma estrutura preliminar que já possibilite uma maior integração entre as categorias de base e o time de cima? A ideia é propositiva, não? Porque a fiscalização, eu tenho muita experiência do setor público também, a fiscalização ela não é só no sentido de um conselheiro lá buscando erro para vazar para a imprensa e gerar denúncia. A fiscalização ela tem que ser propositiva, ela tem que ser colaborativa. Quando nós falamos em fiscalização, são conselheiros interessados em contribuir com o processo, em buscar formas com que esse projeto do CT de Guaíba se viabilize o quanto antes, se não na sua totalidade, antecipando algumas etapas ou pensando passo a passo. Bequinho? Complementando a tua parte aí, Fabinho. Basicamente, Lucas, seriam, acho que 2 comissões. A primeira são de obras, que deveria ser formada pelas principais lideranças do movimento que atuem na área de construção civil, na área de projeto, que não adianta termos pessoas só para figurar na placa lá no final, depois que a obra estiver pronta. Foi pai da criança, mas temos que ter pessoas engajadas e que tenham embasamento e o profissionalismo e o conhecimento para poder exercer isso aí. A outra comissão seria formada dentro do conselho para fiscalizar essa comissão de obras, né? E aí também, totalmente aberta, com integrantes de todos os movimentos políticos dentro do clube, pessoas que também tenham conhecimento, não só para fazer críticas, mas também para ajudar, né, na constituição de ideias, na constituição de orçamento, porque o CT ele tem um breve histórico, né? Ele foi feito ao final de 2014, foi assinada a liberação do terreno na figura do desembargador José Aquino, na época que foi governador. Ele era do Tribunal de Justiça, estava licenciado na época, ele que assinou como governador, e ficou marcado aquilo como ele ter assinado, entendeu? No entanto, depois dali a gente viu que ficou por muito tempo estacionado. E teve na mão do próprio Aquino, quando ele foi vice de assuntos estratégicos da gestão de Medeiros em 2017 e 2018, né? E agora ele conseguiu ir para a sua parte final, conforme as liberações ambientais e algumas questões mais prerrogativas dentro da área pública, e através do Dr. Lamanna Paiva conseguiu ter esse desfecho, a autorização de Guaíba que precisava, passou aqui na Câmara aqui de forma unânime, e agora está praticamente liberado para começar a se trabalhar. E qual é o plano agora? A gente precisa tirar isso do papel quanto antes. A gente precisa, como o Fábio falou, daqui a pouco, se a obra contempla o projeto campo, pode iniciar com 2, pode iniciar com 2, mas tem que ter o pontapé inicial, né? Porque isso aí é para o nosso futuro. A gente sabe que a situação financeira agora ela é a mais emergente do clube. O clube não pode fazer com recursos próprios um investimento muito desse porte, entendeu? Mas, no entanto, se você der um pontapé inicial lá, vai aparecer investidor, né?
É óbvio que a gente depende muito ainda de uma circunstância de vacina, essas coisas, como é que a economia vai girar nos próximos anos. É uma incógnita, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente precisa dar um pontapé inicial lá, sim, para poder sair definitivamente do papel. Um projeto que já está há 6 anos, né? É verdade. Uma das perguntas que eu fiz aqui para a maioria dos movimentos, né, é se pudesse escolher uma base só ou uma proposta para levar adiante, né, como primeiro pilar norte, assim, ó, a Chapa 7 Inter Sem Fronteiras colocou ali seu número de conselheiros, conseguiu atingir seu objetivo na eleição. Qual o primeiro passo dentro do Conselho Deliberativo? Qual a primeira ideia, a primeira base que se leva para dentro do Conselho? Se pudesse escolher uma só. Bequinho. Bom, se eu pudesse escolher uma só, Lucas, eu ia com a número 5 ali. O movimento vai atuar em favor da profissionalização de todos os setores por meio de processos auditados, né? Como eu já tinha te explicado aqui agora há pouco, em instantes, eu acho que eu trabalho numa empresa que é o maior investimento privado do Estado, tá? E gira bilhões, né, por ano. É óbvio que ele é só um exemplo, né, dos milhares, mas tu vê que todas as empresas desse segmento, cara, precisa ter auditoria interna e externa, cara. Clube de futebol não é diferente, cara. Você não pode só dar curso para os seus colaboradores, você profissionalizar a área se você não tiver processos que amarre isso. Então, é uma bandeira que a gente defende forte, essa daí. Eu, se fosse só a minha opinião, hoje eu gostaria que essa fosse a prioritária do movimento para o Conselho e para a gestão. E tu, Fábio? Como nós detalhamos bem a questão da transparência e como o Inter Sem Fronteiras pensa nisso, eu insistiria um pouco mais no tópico 2, porque nós falamos bastante do CT de Guaíba, mas eu gostaria de enfatizar ainda mais a profissionalização e integração das categorias de base com o time de cima, o time profissional, que nós acreditamos que o CT também propiciaria isso. Nós temos verificado que no futebol do Inter, apesar dos títulos recentes, de algumas conquistas, ainda há um certo distanciamento, sobretudo de padrão de jogo, entre as categorias de base e o time de cima. A partir da experiência do CT, de uma integração maior das propostas, de profissionais engajados e afinados, em sintonia com o que acontece na base, o que acontece no profissional, talvez nós tenhamos maiores resultados, ou não cair naquelas dicotomias. Mas, bem, o Inter foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, tal jogador foi um dos craques da competição, como que ele sequer é relacionado, ou por que ele não tem o mesmo destaque? Ou seja, algum ruído está acontecendo aí. O Inter já foi um grande formador, e eu entendo que nesse momento, nós entendemos que nesse momento, uma profissionalização maior a partir do CT, integrando esses setores, a base com o time de cima, provavelmente os resultados tenderão a ser melhores no sentido de valores profissionais que dão certo na base, também tenham êxito que está até maiores no time de cima. Nessa reta final de conversa com vocês, eu queria abrir um espaço, né, para a chapa específica, a chapa 7, né, do Inter Sem Fronteiras, por alguns assuntos que rolaram na rede social, e acho que aqui é um espaço bom, né, de certo alcance, para que vocês esclareçam essas situações. A primeira é que ligam o movimento de vocês ao movimento Intergrande, né, ao Norberto Guimarães, que é o cabeça da chapa e que era presidente do MIG até pouco tempo. Enfim, queria que vocês explicassem isso, não é, MIG 3, MIG 2, essa besteira que a gente está vendo aí nas redes sociais, né? Então, espaço aberto para vocês falarem sobre o assunto. Bom, vamos lá. Não, a gente não é o MIG 3. Muitos de nós saíram do MIG por não concordar com a forma que estava sendo conduzido o movimento, né? O movimento Intergrande, embora muita gente só coloque como o bicho-papão, não é, a gente sabe que tem grandes trabalhos prestados, formou grandes dirigentes ao longo desses últimos 20 anos, né? Sendo que 18 deles ficou dentro do poder do clube. Mas eu acho que é algo que já está defasado, tá saturado, minha opinião, né? Minha opinião. E as pessoas que saíram com nós também, acho que participam, convalidam da mesma opinião. Nada contra o MIG, muito pelo contrário, agradecer através deles que eu me tornei conselheiro, mas eu acho que já ultrapassou o tempo, né? E a nossa situação em si,
A gente pegou e saiu. A gente poderia ter procurado outros movimentos já consolidados, né? Tivemos convite, como saindo com cerca de 15 conselheiros, tivemos outros convites para formalizar, tínhamos grupo, até nos ofereceram vagas dentro de conselhos de gestão das outras 3 chapas, e a gente tinha um compromisso de iniciar um novo projeto. A gente concebeu isso aí quando a gente já estava descontente no MIG já há mais de um ano, a gente concebeu, vamos construir um novo projeto, que eu acho que a gente tem que dar um norte, até porque a nossa voz ativa ainda não, a nossa voz ela não consegue ecoar dentro do movimento, e consequentemente ela não acaba não ecoando dentro do clube, e eu acho que a gente está começando a formar um novo movimento com pessoas do nosso lado que pensem da mesma forma que a gente, né? Começar de baixo, começar do zero, né? A cláusula de barreira é muito difícil de ser ultrapassada, pode ser que a gente não passe, e que é muito difícil a gente conseguir passar ela, mas se não passar, a gente vai dar continuidade no movimento Inter Sem Fronteiras, né? Até porque a gente acredita na ideia, a gente está validado de seguir esse projeto, porque todos que estão conosco acreditam nisso. E a questão do Norberto, ele foi coordenador, Lucas, do MIG por 3 anos. Perdão, desculpa. 3 anos. Coordenador. Complementando ao que o Bequinho coloca muito bem, o Inter Sem Fronteiras sentiu essa necessidade de se articular, e no fim, muitos já eram colorados irmanados no sentido desse propósito de cada um, na sua respectiva região do Brasil, já desenvolveu um trabalho em prol do clube. Então, essa união surgiu com muita facilidade. E nós entendemos que o clube passa por um momento que demanda uma atitude anticíclica. O Inter precisa quebrar um ciclo e que passa por ideias novas, pessoas novas. Tu citaste aí o Norberto Guimarães, nós temos aqui o Bequinho, que já são algumas personalidades experimentadas, mas eu, por exemplo, sou um quadro novo e fui convidado aqui para defender as propostas do Inter Sem Fronteiras. Então, essa renovação, ela não é só no discurso, ela pegou lideranças de cada região do Brasil, colorados que têm se dedicado, se notabilizado pelo seu trabalho, e trouxe no sentido de tentar oxigenar o clube. E nós precisamos, então, iniciar um ciclo novo, que vai passar pelo Conselho Deliberativo, vai passar pelo Conselho de Gestão, vai passar pelos setores do clube, e a palavra pode parecer insistente, mas ela tem que ser, a palavra é profissionalização. Quando o Inter estiver totalmente profissionalizado, com cada vez menos quadros políticos e mais quadros técnicos, funcionários remunerados, que se dedicam totalmente ao clube, os resultados em campo tenderão a vir também. E essa, digamos assim, é a mola mestre, esse é o elo que liga todos os integrantes e os apoiadores do Inter Sem Fronteiras. E é isso que nos justifica, digamos assim. Boa. E outra coisa, Lucas, só para descontrair um pouco, se a gente for elencar o número de ex-MIGs que tem participando desse processo eleitoral... Eu falo sobre isso, né? Eu falo, não ia ter ninguém, não ia o MIG é uma verdadeira colcha de retalhos, Lucas. Ao longo desses 20 anos que já passou, já é uma verdadeira colcha de retalhos, que já passou de gente ali hoje que se diz oposição a eles. Eu falo sobre isso, né? O pessoal tenta se descolar do MIG, né? Eu acho que o MIG tem conquistas importantes para o Inter, né? No começo da década. Também acho, né? Que a opinião do Lucas aí falando, né? Que também acho que é um movimento que faltou se atualizar e hoje teria que dar espaço para outros, né? Mas para fechar os assuntos chatos aqui com a Chapa 7, né? Mas que é o dever jornalístico, né? De abrir o papel para vocês. Candidato número 108, senhor Matheus Guimarães, né? O rapaz que tem postagens em relação ao Grêmio, que é um ex-gremista, que virou colorado, que tem prints viralizando, a Chapa 7 colocou um gremista na nominata, não colocou. O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa história? Começa, Bequinho, tu que conviveste. Depois eu complemento. Vamos lá. O Matheus Guimarães, né? Ele veio através de nós, pelo trabalho que ele presta em Viamão, né? Ele faz parte do grupo consular local lá, ele já está há mais de 5 anos. E a gente não sabia esse passado dele aí, né? Até quando veio isso à tona, ele se assustou bastante, porque recebeu ameaça, né? Mas aí ele pegou e sentou, conversou conosco, a irmã dele também conversou conosco, que foi a primeira que tinha botado a foto lá em 2011 dele de camisa do Grêmio, estava na rede social dela, né? E depois fizeram
pente fino na rede social dele. O que aconteceu? Ele nos confidenciou que, quando pequeno, o pai dele, ainda vivo, era gremista fanático e sempre fez muita pressão para ele. Ele nos conversou que tinha um tio dele que assediavam ele com a coisa internacional e ele sempre teve vontade, mas para não criar nenhum tipo de frustração e problema dentro de casa, a gente sabe, ele sempre acabou ficando gremista por causa do pai. E gente, né? Quantas histórias parecidas com a do Matheus a gente conhece? É óbvio que toma proporção isso aí, até de familiares nossos que tem às vezes aí que muda, vira casaca, ou a gente ouve até aquele termo assim que hoje é pejorativo, bem pejorativo. Ah, tem uma ovelha negra na família. Ah, esse aqui saiu torto, esse aí torce pro lado de lá. Entendeu? A gente tem inúmeras histórias quanto a isso, né? É óbvio que dentro de um processo político, tu levando para dentro do clube, tu pega uma proporção muito maior. Mas o rapaz, ele preenche todos os requisitos para estar concorrendo ao pleito, tá? Ele já faz um trabalho muito bonito, ele do Internacional lá há mais de 5 anos lá dentro da cidade de Viamão. Ele tem foto com todos os jogadores do Inter em festas de aniversário do clube, tá? Ele participa, inclusive com o Delcir Sonda abraçado. Imagina se a gente vinculasse tudo isso, que conflito ia criar. Mas, enfim, é isso, né, Lucas? Acaba dando muita proporção por causa do período eleitoral, a gente sabe disso, e a forma como foi colocada também. Ainda bem que temos pessoas como tu, que está nos dando espaço agora, que jornalistas responsáveis e que dão a liberdade de expressão para as pessoas falar isso, assim como o Rafael de Vério, da Zero Hora, que entrevistou ele, conversou com ele totalmente aberto, esclareceu tudo de forma bem clara, fez a matéria, foi ao ar. Então, a gente nem não dá bola para esse tipo de coisa, porque, óbvio, às vezes tem um pouco de tendência política, né? Isso aí, e um pouco de maldade, né? Bem, complementando o que o Bequinho coloca, primeiro que o Rafael de Vério, da Rádio Gaúcha, é famequiano como eu, né? Nos formamos juntos em 2007, 2002, Somos três, então, né? Somos três. Na Famecos da PUC, então. Rafael de Vério foi meu colega em várias disciplinas e nos formamos juntos em 2007 e 2002, então na Famecos da PUC. Ele fez uma bela matéria, não esperava menos dele, conheço desde as cadeiras de faculdade. Houve uma exploração pejorativa no sentido de desgastar a imagem do nosso colega de chapa, de uma forma maldosa. Ficou esclarecido, inclusive, o trabalho social que ele desempenha a partir do nome do Esporte Clube Internacional. Então foi aquela história em que o tiro saiu pela culatra, porque tentaram criar um estereótipo, estigmatizar a chapa, atrapalhar a chapa, e só nos valorizou ainda mais porque nós somos tão sem fronteiras e tão abertos que nós aceitamos, inclusive, um ex-gremista notável colorado que faz um trabalho social muito mais intenso e destacável do que alguns colorados desde nascença, que talvez não se envolvam tanto e sequer acompanhem os jogos do clube. Então é preciso ter cuidado com isso. E tem sido uma linha de trabalho nossa. Sempre que o Inter Sem Fronteiras é atacado, provocado, nós respondemos com propostas e com foco total em discutir o que é melhor para o clube. Nós não vamos ficar disseminando fofocas, intrigas, ou achando mecanismos de denegrir a imagem de outras pessoas, de outras chapas. Esse não é o propósito. Então, tanto tu, ao nos questionar quanto isso, e pelos teus posicionamentos posterior a esse fato, quanto o meu ex-colega de Famecos, o Rafael de Vério, vocês foram muito felizes na abordagem de vocês, de trabalharem bem esse assunto e darem o devido espaço para que o nosso colega pudesse se expressar adequadamente. Então é uma pauta vencida. Ele é tão ou mais colorado até que eu ou o Bequinho. Perfeito. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, pessoal que gostou da chapa 7, né, Inter Sem Fronteiras, que ficou interessado em votar na chapa Inter Sem Fronteiras, quer conversar com vocês, ficou com alguma dúvida ainda, como ele faz para achar o projeto, como ele faz para achar vocês para conversar, tirar dúvidas, ou até mesmo fazer parte do movimento, por que não, né? Como que ele faz esse processo? Quer começar, Jackson? Não, pode fazer, Fabinho. Tu faz melhor essa parte. Na verdade, nós nos estruturamos primeiro pelas páginas de redes sociais, tá?
O Inter Sem Fronteiras, se você digitar nas buscas, ele é facilmente encontrável em Facebook, Instagram, Twitter. Cada colorado de referência, ou os colorados de referência, nas respectivas regiões, tem tornado público seus contatos. Eu faço mesmo no meu caso. Se alguém fizer questão de entrar em contato comigo por WhatsApp, pode ligar, o 54-99623-9696. O meu número de telefone é público, pode me chamar, eu sempre respondo. Esse é um outro detalhe. Quando eu vou pedir apoio para alguém aqui em Caxias do Sul, eu sempre trato com colorados que já têm uma relação comigo na vida de Inter, numa ida ao jogo, numa ação beneficente, num trabalho social em favor do clube. Outros já conhecem, então facilita essa aproximação. E muitos falam assim, eu não conheço ainda um conselheiro do Inter, ou eu nunca falei com um conselheiro do Inter, mas com vocês nós conseguimos conversar. E essa cultura que nós temos de relacionamento com os colorados locais, ela será levada ao Conselho Deliberativo. Aquele sócio que não concordar com algo, que quiser fazer uma crítica, uma sugestão, um elogio, ele vai mandar um WhatsApp para o Fábio, para o Bequinho, ou para tantos outros membros nossos, e será respondido como sempre foi, e terá atenção como sempre teve. Nós vamos conseguir mudar tudo, colocar todas as ideias em prática? Evidentemente que não, mas muitas vezes o sócio ele quer uma atenção, ele quer pelo menos ser ouvido. Então isso vai continuar acontecendo. As pessoas podem nos procurar pelas redes sociais ou ligarem para os nossos contatos, que no meu caso é o 54-99623-9696. Eu peço que o Bequinho também deixe o contato de WhatsApp dele. Bom, reforçando o que o Fabinho falou, Lucas, até para a gente não se alongar muito, nossas redes sociais elas estão abertas, o movimento também, consequentemente, também está aberto a novas pessoas para entrar, né? A gente, inclusive, hoje conseguiu mais duas pessoas interessadas dentro do nosso ponto de vista, dentro do nosso projeto, que pediram para fazer parte, que até nos cobraram, por que não me convidou para fazer parte? Eu gostei disso aí, da forma como vocês estão conduzindo isso aí. Eu, não, mas pode fazer parte agora. É um movimento recente, né, Bequinho? E a gente montou isso aí em 4 semanas. Né? Então, 4 semanas que a gente montou isso aí. E aí a gente está dando seguimento a isso aí. É óbvio que vai estar sempre aberto a todas as pessoas, a todos os colorados e coloradas que quiserem fazer parte, independente do local onde moram. Perfeito. Então, senhores, obrigado pela presença de vocês, por terem topado falar comigo, né, por terem exposto as propostas, ideias, mesmo de forma resumida, né? Mas é um espaço também para que as pessoas conheçam e busquem mais informação sobre vocês. Boa sorte na eleição do dia 15, né, nos objetivos de vocês. Para você que está assistindo, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, compartilha, né, vai entrar na playlist esse vídeo aqui junto com as outras chapas que já falaram por aqui. Valeu, aquele abraço. Valeu, Lucas. Valeu, Lucas.